E aí, tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo Dalladea e hoje nós vamos falar sobre o nome e os apelidos de Deus. Vem comigo! Quando a gente pega o Antigo Testamento, se você pegar, por exemplo, Êxodo capítulo 3, versículo de 11 a 22, nós temos um relato de Deus aparecendo numa sarça ardente com Moisés. E Moisés pergunta para Deus, quem você é, qual o seu nome? E Deus responde, eu sou aquele que sou. Em português isso não dá muito bem, porque eu não sou especialista em hebraico, mas estudei um pouco hebraico e sei que, por exemplo, o verbo ser no hebraico, especialmente no hebraico antigo, ele queria dizer, por exemplo, eu sou, mas não tem passado, presente e futuro. Então pode ser tanto no passado, como no presente, como no futuro. Agora, uma frase como essa, eu sou aquele que sou, fica interessantíssimo, porque fica assim, eu era aquele que era, ou era aquele que sou, eu era aquele que serei. Ou então, eu sou aquele que era, eu sou aquele que sou, eu sou aquele que serei. Ou então, no futuro, né? Eu serei aquele que era, eu serei aquele que sou e eu serei aquele que serei. Olha quanta tradução possível para uma frase com dois verbos ser em hebraico na época. Deus faz isso com Moisés justamente para que Moisés não manipule o nome de Deus, para que os hebreus não manipulem o nome de Deus e para que as pessoas não façam isso. Hoje em dia nós temos muita gente querendo manipular o nome de Deus. Tanto católicos como protestantes, como políticos, como gente que quer usar Deus para a sua causa. E Deus já era esperto naquela época e dizia, olha, é melhor você não saber direito o meu nome. Se a gente pegar, por exemplo, falar disso em matéria de religião, a gente pode pegar um texto desse, em que Deus fala o seu nome de forma não possível de ser manipulada, como, por exemplo, o relato de Gênesis 11, de 1 a 9, que é o relato da Torre de Babel. A gente vê que antes de Moisés, muito tempo antes, nós temos essa fábula, esse conto da Torre de Babel, dizendo que os homens queriam chegar até Deus. Então construíram uma torre. Quando estavam lá no alto, pensando que estavam lá em cima, numa grande tecnologia. O texto é muito irônico, ele diz assim que Deus precisa se abaixar, se agachar para ver a torre, e aí manda um castigo, as pessoas se dividem, e aí a torre não se conclui. Esse texto da Torre de Babel vai dizer que a religião pode ser uma espécie de construção humana. Ela pode ser uma espécie de construção humana. Pode ser expressão do nosso próprio orgulho, de querer chegar tão alta e chegar a ser Deus, chegar até o lugar de Deus. Mas ela também pode ser vista como uma espécie de aspiração humana. Ou seja, o coração do homem aspira ter contato com Deus. Deus naquele momento não quis, Deus naquele momento dispersou a humanidade, cada um falava a sua língua, não se entendia mais. Mais para frente nós vamos retomar essa aspiração em Jesus Cristo, no relato de Pentecostes, onde Deus desce como línguas de fogo e todo mundo falando línguas diferentes se entende. É o lado oposto, vamos dizer assim, da Torre de Babel. Quando Deus fala para Moisés, eu sou aquele que sou, os judeus entendem e começam a não falar o nome de Deus. Então quando está escrito o nome de Deus na Bíblia, Yahvé, as 4 letras hebraicas que diz Yahvé, eu sou, eles simplesmente emudecem, eles não falam. Ou então eles dizem Elohim, meu Senhor. Então, os judeus respeitavam muito o nome de Deus, não falavam o nome de Deus, até hoje não falam o nome de Deus. Nós cristãos, nós aprendemos com Jesus que Deus é Pai. Nós podemos, em vez de querer saber o nome de Deus para manipulá-lo, nós precisamos nos aproximar de Deus. Mateus 6, versículos 9 a 13, por exemplo. Quando rezardes, dizei assim, Pai nosso. Então, nós somos filhos, nós temos intimidade, mas nós não queremos manipular Deus, nós queremos nos aproximar dele. Agora, quando a gente fala de nome, a gente também pode falar de apelido, lembra? Eu, quando eu era criança, eu tinha um monte de apelido. Isso é um jogo de criança, em vez de chamar o cara de Zezinho, chama o cara disso, daquilo. Eu era chamado de Topo Gigio, porque na época tinha um personagem que era um ratinho tipo do Mickey e tinha uma orelha grande. Eu não sei nem por que me apelidaram de Topo Gigio. Eu não tenho orelha grande. Mas isso são jogos de criança, né? Claro,
existem apelidos bons, apelidos maus, né? Apelidos ruins, que acabam sendo o que a gente chama hoje em dia de bullying, desvalorizando a pessoa. Mas quanto mais a criança dá valor ao bullying, ao apelido, quanto mais ela fica chateada, pior é. Né? Pior é, mais aquele apelido pega. Quando eu descobri isso, eu comecei a me chamar dos apelidos que davam. E aí parou. Quando eu falava de mim, eu me chamava pelo apelido tal, por aqueles apelidos pejorativos que davam. E aí começou a parar. E também quando a gente cresce, as pessoas param de chamar a gente pelos apelidos. É um jogo de criança. Às vezes um jogo de criança covarde, às vezes um jogo de criança perverso, é bullying, eu sei que tem muito problema, mas esses apelidos que são perversos são como o nome de Deus, que nem sempre são bons. Se você olhar na história das religiões, por exemplo, você vai ver que tem muita religião que exigia sacrifícios humanos. Os incas, os maias, religiões americanas antes da descoberta dos europeus, né? Religiões na África e em outros lugares do mundo que exigiam sacrifícios humanos. Se você lê um livro, eu queria recomendar, tá na moda voltar a ler livro depois dessa história da pandemia, para a gente não ficar só nas telas, né? Leia um livro chamado O Bode Expiatório, do René Girard. É um autor francês, mas ele mostra, por exemplo, que é da estrutura de algumas religiões, ou de muitas religiões, ou de muitas sociedades, transformar a crise de uma sociedade num bode expiatório e sacrificar uma pessoa aos deuses, ou então matar uma pessoa para que essa crise seja superada. Ou seja, essa religião do sacrifício, por exemplo, o Antigo Testamento conheceu. Você pega Abraão, por exemplo. Abraão pensou que Deus queria sacrificar o seu filho. Queria que sacrificasse o seu filho. Então ele pega faca, lenha, leva o seu filho até o Monte Horebe e tudo, e chega na última hora, a mão do anjo diz: não, Deus não quer sacrifícios humanos. E troca ele por um animal. René Girard analisa esse mito, essa narrativa bíblica de Gênesis 22 e mostra que o sacrifício de Jesus é a encarnação de Deus, que não quer os sacrifícios humanos, então por isso ele se encarna, ele morre na cruz para quebrar a estrutura da violência que muita religião faz. Então, aqui, quando a gente fala de nomes e apelidos de Deus, a gente pode falar que o apelido, por exemplo, são os nomes de Deus de muitas religiões que acabam sendo não a religião revelada, mas outras religiões que são construções humanas. Mas a gente não pode esquecer que todo mundo é chamado a ser filho de Deus. Então, a gente não precisa quebrar, a gente não precisa destruir, a gente não precisa demonizar as outras religiões. A gente precisa valorizar, porque senão a gente vai fazer como aquelas crianças que cometem bullying, que põem apelido e que são apelidos ruins e que são para desvalorizar as pessoas. Isso não é legal, isso não é atitude cristã. Na verdade, o Concílio Vaticano II nos lembra e nos ajuda a pensar como valorizar os outros no diálogo, na aproximação. Porque valorizar o que nos faz irmãos é uma atitude cristã. Valorizar aquilo que nos faz humanos é uma atitude cristã. Mesmo que a pessoa seja de outra religião, de uma religião que a gente considera falsa, que a gente considera não revelada, que a gente considera sei lá o quê, isso não importa. Importa que essa aspiração de querer chegar até Deus está colocada no coração das pessoas pelo próprio Deus. Então a gente precisa caminhar devagarzinho, valorizar as pessoas, trabalhar junto com elas e pouco a pouco ir evangelizando e mostrando Jesus através do testemunho primeiro e depois através da evangelização da doutrina, do anúncio explícito do Evangelho. Então, existe o nome de Deus que é revelado na Bíblia e que Deus foi esperto o suficiente para não dar um nome para não ser manipulado. E existem os apelidos de Deus que estão por aí, que são bons ou são ruins, sei lá, mas que são já
uma aproximação. Ninguém vai colocar um apelido em você se não tiver alguma relação com você. De algum jeito, mesmo uma relação ruim, é já uma relação. E aos pouquinhos a gente vai crescendo, a gente deixa de ser criança, a gente deixa de se importar com o bullying e começa a valorizar a pessoa do outro. Primeira coisa, nós temos que valorizar o outro como ser humano, como criado por Deus. E a partir daí, nós vamos revelar o nome de Deus. A partir daí, o Vaticano II nos diz, nós podemos começar a fazer algum trabalho. Então, isso a gente chama de diálogo interreligioso. Diferente um pouquinho de ecumenismo. Ecumenismo são entre grupos que são cristãos. O diálogo interreligioso sou eu que sou cristão, o meu grupo que é cristão, com outros grupos que não conhecem Jesus ou que não acreditam em Jesus, ou que estão a meio caminho de chegar próximo de Jesus. Vamos lá, meu irmão, minha irmã, vamos praticar o diálogo. O diálogo na sociedade, o diálogo dentro da igreja, o diálogo às vezes na sua família e o diálogo interreligioso. E olha, não se esqueça de deixar seu like, assinar o canal e colocar seu comentário que eu quero saber, ok? Até a semana que vem, temos vídeo novo semana que vem. Um abraço.